A tensão entre os Estados Unidos e Irã chegou, assim, num ponto de ebulição. O que antes tinha uma esperança de solução diplomática, agora virou um ultimato militar e os mercados globais, claro, já estão sentindo o impacto. A gente vai detalhar hoje o material da Primata Invest para entender melhor essa crise. Olha, a análise da Trimata Invest já começa com uma dose de realidade, e uma dose bem forte. Essa citação aqui diz tudo. O acordo só sairá se uma das partes ceder sob a mira de armas. Ou seja, a diplomacia tradicional foi para escanteio. A tática agora é outra, bem mais agressiva. Então, a primeira parte da nossa análise foca nisso, no ultimato. É como se a gente estivesse numa contagem regressiva mesmo, com uma pressão gigantesca dos dois lados. E o relógio não para. No dia 19 de fevereiro, o presidente Trump deu esse prazo, de 10 a 15 dias para o Irã aceitar o acordo. Hoje a tensão está no pico, e o prazo final, ali no comecinho de março, está chegando perigosamente perto. E aqui está o centro da briga. De um lado, os Estados Unidos exigindo enriquecimento zero e soltando aquela ameaça meio no ar, sabe? Coisas ruins vão acontecer. Do outro lado, o Irã não só recusa, como chama de chantagem e já manda uma contra-ameaça bem direta. É um beco sem saída, um impasse total. Vamos avançar um pouco para a gente entender como isso se desenrolou. Ou melhor, como não se desenrolou. A falha das conversas lá em Genebra é uma peça-chave para a gente entender por que chegamos tão perto de um conflito. Isso aqui ilustra perfeitamente o abismo que existe entre as duas nações. De um lado, os Estados Unidos querendo um controle total, permanente. Do outro, o Irã exigindo o fim das sanções econômicas para ontem e se recusando a abrir mão do seu programa nuclear. As demandas são simplesmente irreconciliáveis nesse momento. E a coisa toda vai muito além das palavras, né? É só ver a movimentação militar. Os dois lados estão mostrando os dentes, posicionando seu poderio de guerra. O porta-aviões USS Gerald R. Ford e caças de última geração de um lado e um novo míssil iraniano do outro. A mensagem é muito clara. A principal rota de petróleo do mundo, o Estreito de Hormuz, pode ser fechada. A ameaça é real, é visível. Bom, com esse cenário geopolítico todo, o impacto nos mercados financeiros foi, assim, imediato e bem intenso. Vamos dar uma olhada em como o dinheiro está reagindo a essa crise. Mas antes de olhar os números, é fundamental entender um conceito: o prêmio de risco de guerra. É basicamente isso que está movendo os preços agora. É um medo transformado em dinheiro. O primeiro impacto, e o mais óbvio, é no petróleo. Uma alta de 5% em uma única semana é muita coisa. E os analistas já estão projetando que o barril pode bater nos $100 se o conflito estourar de vez. Então, para onde o dinheiro está correndo? A resposta é clara: ouro. Com todo mundo buscando um porto seguro, o metal precioso agora está mirando o nível de $5.100, um alvo bem importante que mostra essa busca desesperada por refúgio no meio de tanta incerteza. E tem uma dinâmica bem específica acontecendo. Ninguém quer passar o fim de semana exposto, correndo o risco de uma notícia bombástica estourar com os mercados fechados. Isso acaba gerando uma pressão de compra muito forte nas sextas-feiras, como a de hoje. Com base em tudo isso, a Primata Invest traçou uma projeção técnica, o que a gente precisa observar logo no início da próxima semana. A pergunta de $1 milhão, literalmente, é essa: quais são os números que vão contar a história do que pode acontecer? E aqui está o coração da análise técnica. O número para ficar de olho é $5.000. Pense nele como ponto de pivô, a linha na areia. Se o preço ficar acima disso, a tendência de compra é forte. Agora, se acontecer um ataque, o alvo vai lá para cima, para 5.280. Por outro lado, se o preço cair abaixo de 4.885, bom, isso pode ser o sinal de que a diplomacia está finalmente vencendo. Resumindo, então, a gente tem dois caminhos bem claros para a abertura do mercado no domingo à noite. Um ataque levaria a uma explosão no preço do ouro. Um recuo diplomático, por outro lado, poderia causar uma correção bem forte. O fim de semana vai ser decisivo. E isso nos leva de volta para o começo. O termo que define perfeitamente o momento é este: diplomacia de canhoneira. Não se trata mais de negociação, é sobre demonstração de força, onde a ameaça de uma ação militar é a principal ferramenta de persuasão. Toda essa análise detalhada que a gente viu é do Ricart, da Primata Invest. Com o prazo do ultimato se esgotando, a grande questão que fica para a próxima semana é: será que a gente vai ver um avanço diplomático de última hora ou
uma onda de choque que vai abalar os mercados globais.